Vez, boa noite a todos, meus sinceros votos de muita paz. Dando prosseguimento em sua quarta apresentação da primeira Semana Espírita de Nova York, idealizada pelo órgão de divulgação USUS, órgão este criado no objetivo único da divulgação e da unificação do postulado da doutrina espírita na América do Norte. Que este ideal por ora lançado, que esta semente aqui lançada em solo norte-americano possa germinar e crescer, dando-nos para um futuro bem próximo os bons frutos nos verdadeiros caminhos idealismo cristão. Que estejamos a partir de agora de mãos dadas, unidos no mesmo ideal, a expandir a luz do ensinamento do nosso mestre, nosso amigo e irmão maior, Jesus. E antes de convidarmos o nosso amigo para fazer a prece, gostaríamos de convidar a nossa irmã Norma Guimarães para fazer a apresentação dos componentes da mesa. Boa noite. Nós não vamos realmente apresentar mais, apenas convidar por esta noite os palestrantes para compor a mesa, porque o apresentador dos palestrantes é o nosso querido Alamar. E o Alamar hoje vai fazer parte da mesa. Nós podemos começar a convidar o nosso querido amigo Benjamin Rodrigues, é o presidente da Federación Espiritista de la Florida. Benjamin também, ele é parte do Conselho, ele é tesoureiro do Conselho Espírita Internacional, do SEI. E também presidente da Casa Espírita Kardeciana Bezerra de Menezes, não? Na Flórida. Vamos convidar o nosso querido Estevão Camolese, que chegou ontem, que vai fazer palestra amanhã. No entanto, ele vai ser apresentado amanhã. Vamos convidar o palestrante da noite, Eduardo Guimarães. Bom, está faltando o José Medrado. Vamos convidar o Benjamin, mas não é Benjamin Teixeira. Temos dois Benjamin palestrantes. Interessante, né? Nós estamos esperando a chegada do presidente do Centro Espírita de New Jersey, mas não chegou todavia, não? Ok. Sim, já temos 4 representantes de New Jersey. 5. Temos também representante do Amor e Luz, do Centro Espírita Amor e Luz. E de mais algum grupo que no momento... Bom, não vamos esquecer que temos também um representante do grupo do Maranhão, o Rinaldi. Rinaldi, onde você está? Sim, veio do Brasil. E no mais, vamos pedir no momento ao nosso querido Estevão Camolese para proferir a prece de abertura dos trabalhos de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, nesta hora aziaga de emoções tresloucadas,
Quando as dificuldades do mundo se nos apresentam como a hora característica predita em teu Evangelho, no contubérnio das grandes cidades, quando encontramos as pessoas caminhando pelas grandes megalópolis do mundo, carregando as próprias penas e amarguras, nesta hora, Senhor, gostaríamos de dizer-te que temos saudade de ti. É tanta a saudade, é tanta a vontade de te reencontrar, de podermos lembrarmos os pescadores reunidos em torno de ti, a fim de poderem escutar a mensagem da boa nova de esperança e de paz. Jesus, amigo, fortalece-nos, dando-nos forças espirituais para prosseguirmos na boa luta, vencendo as tendências inferiores que ainda carregamos, a fim de que o homem novo nasça no interior de cada um de nós. Jesus, divino amigo, nesta hora de testemunhos e dificuldades características da época, ensina-nos a vivermos a tua divina e misericordiosa paz, a fim de podermos resplandecer a tua divina luz e sermos os cartões de visita do reino que agora pregamos, sob a ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Jesus, mais esta vez, tu que és o guia e o modelo a ser seguido pela humanidade, abençoa-nos, Senhor, nesta primeira semana espírita de Nova York, nesta cidade, Senhor, que é observada pelo mundo inteiro. Permita que nestes dias, especialmente hoje, quando nosso irmão Eduardo Guimarães fará uso da palavra, que possamos, Senhor, rememorarmos-te a grandeza dos ensinamentos e, sobretudo, as contribuições que a doutrina espírita tem para nos oferecer ante o homem moderno, o homem da tecnologia, o homem dos supercomputadores. Jesus, nesta hora, quando os teus convidados foram chamados, e quando todos nos reunimos agora, neste banquete de esperança e de amor, nós gostaríamos nesta festa espiritual, de podermos te fazer um convite. Vem, Jesus, vem estar conosco, aceita o nosso convite nesta noite e ser o nosso convidado especial destas horas, trazendo os teus ósculos de ternura e de paz, trazendo-nos a tua presença de amor e dignidade, e que esta tua paz nos envolva nos escaninhos mais íntimos da alma, a fim de podermos aqui, quando sairmos melhores do que aqui adentramos. Que a tua paz seja conosco. Agora queremos convidar a Alamar Regis, que antes de sentar-se à mesa, que faça a apresentação do nosso querido Eduardo Guimarães. Boa noite a todos. O Eduardo Guimarães é um companheiro do mais alto nível que podemos recomendar. Conhecemos Eduardo há 4 anos na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Um homem de um conhecimento extraordinário, sobretudo quando enfoca o aspecto científico da doutrina espírita, que é aquele aspecto que fortalece mais a nossa fé, porque a doutrina espírita nos recomenda a fé raciocinada, porque a fé cega só leva as pessoas ao fanatismo.
e doutrina espírita não admite fanatismo. Eduardo é aquele expositor brilhante. Ele é formado em bioquímica pela Universidade do Rio de Janeiro, trabalha nesta área, tem mestrado, inclusive, e é um dos expositores mais requisitados do Brasil na atualidade. Uma grande cultura, um grande conhecimento também quando fala no Evangelho, em todo o aspecto filosófico da doutrina. Conhece profundamente a nossa doutrina e eu tenho muita honra em apresentá-lo para vocês. Eu o convidei, certo de que ele iria agradar em cheio, conforme tenho certeza que vocês vão comprovar agora. Então, com vocês, com muito amor, com muito carinho, o nosso querido Eduardo Guimarães. Queridos amigos, que a paz de Deus esteja em cada coração aqui presente. Quando viajo pelo Brasil, à medida que vou conhecendo novos lugares, novas pessoas, a forma pela qual tenho sido recebido tem me feito crer que realmente nós podemos aumentar, alargar mais e mais uma corrente de fraternidade. Em todas as cidades do Brasil que chegamos, vamos conhecendo confrades, pessoas que nunca nos viram e, no entanto, recebem-nos com toda gentileza, com toda lianeza, como realmente irmãos. Esta recepção carinhosa fortalece em nós, portanto, a fé, a certeza de que, à medida que formos nós juntando elos, nós vamos construir uma grande corrente de fraternidade. Ao chegar aos Estados Unidos, na Nova York do mundo, deparamos com a realidade igual, totalmente igual. As fronteiras, a distância, não impediu que irmãos desta terra pudessem nos receber dessa maneira tão afável, tão carinhosa, tão emotiva. Já lá do Brasil, tínhamos o interesse do Regis em fazermos contato com os espíritas dos Estados Unidos. E aqui chegando, conhecemos a nossa Norma, com quem tínhamos feito alguns contatos telefônicos somente, e hoje em dia a gente não sabe mais se a casa ainda continua sendo dela ou nossa, porque realmente ela abriu as portas não somente da casa, mas do seu coração. E tem sido assim. Nos primeiros dias já tomamos contato com o nosso Marconi, que realmente abriu os trens de Nova York. Hoje em dia eu saio do Queens, venho para Manhattan, vou para o teatro, e a cada hora que eu me engano num trem, consigo me acertar, eu mando um pensamento positivo para o Marconi, pelo que ele fez por mim. Ainda hoje me perdi, fui parar lá na Cortlandt Street, mas sabia como chegar. A paciência, o carinho, a forma como ele explicou 1 milhão de vezes. E certamente explicará um milhão de vezes. É realmente comovente, né? Ensinar realmente é muito difícil. E inúmeras vezes ele abriu o mapa, apontou o rio, apresentou trens, enfim. Tem sido essa maneira carinhosa como temos recebido. E assim nós começamos a entrever a mensagem de Jesus, a sua promessa, dizendo-nos que os seus discípulos seriam reconhecidos por uma única bandeira. Ela não seria dada pela cor, pelo conteúdo doutrinário, mas os discípulos do Senhor seriam reconhecidos por muitos se amarem, de modo
que se nós falamos em algum lugar de Jesus Cristo, nós temos de primeiramente nos amar. E a fraternidade é como se fosse um degrau anterior desse resultado, desse escopo, desse objetivo que é realmente o amor. Houve uma época na nossa vida, na vida doutrinária, que nós tínhamos uma enorme paixão pelo aspecto científico da doutrina. E embora hoje em dia nós não descabemos, e ainda nos interessa sobremaneira esse aspecto, mas nessa época nós nos lembramos perfeitamente da noite, numa noite em que abrimos sobre a nossa cama todas as obras do grande psiquista italiano Ernest Pozzano, e ficamos impressionados porque havíamos adquirido nos sebos a grande obra de Bozano, um dos maiores psiquistas do mundo. Portanto, o aspecto científico da doutrina nós vamos encontrar em Bozano de uma maneira extraordinária. E lembramos-nos de que naquela noite abrimos os livros do Bozano em nossa cama e ficamos assim impressionados, maravilhados, impregnados, porque havíamos conseguido um como que tesouro. Mas a vida vai amadurecendo a gente. Querendo ou não, nós vamos amadurecendo. E hoje em dia eu tenho uma outra certeza. É de que independente do conteúdo, da lógica e do raciocínio, o que mais nós podemos fazer de importante na vida é nos estimularmos reciprocamente em diversíssimos níveis, em diversíssimas tônicas de amor. Lembro-me assim daquela inscrição momentosa da gruta em que o pastorzinho Mohamed Al-Dibi, no início do século, encontrou os manuscritos do Mar Morto. Alguém que havia se angustiado, possivelmente por caminhar por terras estrangeiras e ter encontrado corações receptivos para abrigá-los, essa pessoa escreveu na parede, falando do que era mais importante para ela, o que ela havia encontrado. Escrevia a ele: procurei a minha alma e não a pude encontrar. Procurei o Senhor meu Deus e ele se afastou de mim. Procurei o meu próximo e achei os três. Queridos amigos, essa é o néctar da vida. Sem mais delonga, passemos ao tema da noite. O homem é uma aventura entre dois infinitos. Um infinito cujas dimensões se medem em termos de espaço e tempo. Um outro infinito cujas dimensões se medem em termos de eternidade. O primeiro é aquele infinito que se abre para o exterior, para o espaço cósmico, para o mundo da forma e da aparência. O segundo é aquele infinito que se abre para dentro, para as profundezas abissais da própria individualidade. O homem, não sabemos bem porquê, começou a explorar primeiramente o infinito exterior. E ainda na condição de troglodita, saiu pela primeira vez da sua caverna, ensimesmado, preocupado, mas foi averiguar qual era a maneira de vida do seu vizinho ao lado. E ficou impressionado, porque a maneira como a mulher tratava a prole, a forma como ela cozinhava os alimentos, se relacionava com seu marido, eram formas diferentes. E essas diferenças encantaram este homem de tal maneira que ele percebeu que quanto mais longe fosse, quanto mais distância estivesse, ele perceberia ainda mais diferenças, mais realidades díspares. E impulsionado por esse objetivo, esse homem inventou processos de locomoção inimagináveis. Adentrou através das cadeiras científicas, da pesquisa científica, nos diversos campos do conhecimento e no mundo da física. Descobriu não somente a lente poderosíssima dos microscópios, que pode hoje em dia nos fazer ver
a configuração de uma molécula, como também as lentes poderosíssimas dos telescópios, que podem inclusive nos identificar, fazer-nos ver as entranhas de Vênus, as estruturas mais particulares de Júpiter. Podemos mesmo, através desses telescópios, sair do nosso sistema solar e pesquisar outras nebulosas, conhecer, portanto, qual é a formação da estrela Betelgeuse, qual é a composição da estrela Sirius. Através do estudo da ótica, da física, o homem foi alargando seu espaço, foi se dimensionando para o mundo, no afã de conhecer, de saber as coisas que estavam por fora dele. Mas depois de algum tempo, depois de o homem ter realizado esse verdadeiro périplo, essa verdadeira jornada em torno do universo exterior, ele volta ao caminho de partida, ele volta ao ponto de partida e começa a entender uma coisa muito interessante. O nosso homem, do final do século XX, começa a entender uma coisa muito importante. É de que muito mais importante do que vencer as distâncias que o separam da Lua, de Betelgeuse, de Alfa do Centauro e de outras estrelas e galáxias, é muito mais importante para ele diminuir as distâncias que separam um coração de um outro coração, de um homem de um outro homem. E na atualidade, diz-nos Emmanuel, no livro Paz e Renovação, em nome do grande conhecimento científico da atualidade, é muito mais fácil uma nave ir da Terra à Lua do que um coração viajar para um outro coração. Sim, porque uma nave para ir à Lua precisará apenas de recursos tecnológicos, enquanto uma alma, para debruçar-se sobre uma outra alma, precisa possuir ingredientes de sensibilidade, filigranas de sentimento, que ela só consegue fazer através do processo da evolução, só ascendendo, só subindo, só interiorizando-se, é que a alma vai conseguindo ter capacidade de sentir, de perceber, de auscultar, de simplesmente ressonar com uma outra alma, porque possui valores, possui sentidos refinados para isto. Mas o homem não para aí, porque ele começa ainda hoje a compreender uma verdade ainda mais profunda, é de que muito mais importante ainda do que vencer as distâncias que separam um homem de outro homem, é vencer as distâncias, meus amigos, que separam o homem de si mesmo. Diminuir aqueles enormes abismos que nos separam, nós, de nós próprios. A essa altura, possivelmente os companheiros deverão estar pensando, mas como? Como posso eu estar afastado de mim mesmo? Como posso eu estar longe de mim mesmo se eu estou aqui? Ousamos afirmar que nós realmente estamos afastados, distantes de nós mesmos. E nós, como existe uma realidade subjetiva, intrínseca, lá dentro, mas existe uma realidade exterior que está passeando pelo mundo como se fosse transeuntes das ruas. Essa é a realidade atual do nosso homem. Tanto que ocorreu conosco um caso interessante, há alguns anos atrás, ainda cursávamos o curso de farmácia bioquímica na Universidade Federal Fluminense, e me lembro que no dia seguinte teríamos uma prova de física, e como bom estudante brasileiro, naquela noite, estávamos dando a última olhadela na matéria para no dia seguinte fazer a prova de física. E já eram mais ou menos 9 horas da noite, quando chegou à nossa casa um amigo, o recebemos muito bem, mas é daquelas pessoas, eu não sei se aqui é moda, daquelas pessoas assim que invadem, não visitam, invadem a nossa casa e vão ficando horas e horas e horas e horas e horas,
Um amigo até ali, nós não sabíamos dessa proposta dele, recebemos calorosamente, saímos do quarto onde estávamos estudando e ali na sala falávamos a respeito de assuntos doutrinários, perguntávamos a respeito de pessoas conhecidas de ambos, enfim, um papo até que estava animado de alguma maneira, mas começamos a fazer as contas, porque no dia seguinte ainda daríamos a última olhada na matéria, e a prova sendo às 8, nós deveríamos ter de dormir, portanto, à meia-noite, para dormirmos 7 horas, de modo a acordar de bem com a vida, ver o mundo alegre, feliz. Nós temos de dormir 7 horas, pelo menos. Chico Xavier é realmente algo de vanguarda, está lá na frente, inconcebível para nós. Então, nós queríamos acordar às 7 para fazer a prova às 8, mas já eram mais de meia-noite e o nosso amigo ali, escarrapachado na poltrona, sem ligar para nada, ia falando. Eu já estava tentando improvisar nele um aparelho, que não sei se aqui tem muito, mas é o desconfiômetro. Lá no Brasil anda em falta, porque a pessoa vai, faz e acontece e se manda. Eu tentei dar a ele uma pílula de Simancol e ele nada, falando. Eu olhava o relógio da parede, olhava para ele, olhava para o relógio para ele e ele nada. Quando já eram quase 2 da madrugada, o desgraçado, perdoem a palavra, o desgraçado olhou para nós, olhou para o relógio, Eduardo, como é tarde. Eu pensei que o relógio dele tivesse parado. Olhou o relógio, Eduardo, mas como é tarde. E aí então, foi que nós, com essa cara mais cínica que Deus deu, disse, não vai, é cedo. Lá dentro queria dizer, já vai tarde, desgraçado. Meus amigos, isso é tão comum, não é mesmo? É tão odierno, é tão assim comum, é tão fácil acontecer isso. Isso vem mostrar que realmente nós temos uma realidade que nós pensamos ser. Criamos uma realidade que não somos para nos defender das outras pessoas. Só que aquilo que a gente pensa que é, e aquilo que as pessoas pensam que nós não somos. No final, ninguém sabe quem é ninguém, é uma confusão total, a gente nem pode seguir por esse caminho. Bom, o fato é que se existe uma realidade em nós, se existe realmente um fenômeno grandioso na nossa intimidade, na realidade do ser humano, é o fenômeno desconhecido de muitos de nós, das personalidades oscilantes. Somos personalidades oscilantes. Em nós, como que há 2 cosmos díspares, 2 mundos antagonizados entre si. Um mundo que tem anseio por uma vida melhor. Um mundo que deve ter visto num dia qualquer, numa existência qualquer, num mundo qualquer, uma realidade de vida que até hoje grita nas nossas entranhas, como se quiséssemos retornar àquele plano de felicidade, ao nirvana. E uma outra realidade exterior, guerreira, maldosa, densa. Somos personalidades oscilantes e realmente deveremos continuar sendo, porque trevas em meio de trevas não causam contrastes. Se realmente somos personalidades oscilantes, é porque já tomamos contato com a luz. A luz que foi acendida na nossa intimidade estabelece um contraste deste grandioso dentro de nós, fazendo-nos, portanto, oscilar entre diversos planos, de modo que vamos ver pessoas que oscilam de século em século, psiquismos que levam às vezes milênios para oscilar, quando criaturas há que acordam de manhã de uma forma, almoçam de um outro jeito e à noite vão dormir de uma outra maneira. São personalidades oscilantes. E quanto mais evolvido o ser, quanto mais evoluído o ser, mais a sua oscilação será em períodos maiores. Quanto mais turbulento o psiquismo, quanto mais álacre dispariamente, ela deverá se fragmentar e oscilar várias vezes. Em verdade, porque, já dizia Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículos 17 a 25, o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem faz,
e sim o pecado que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer nas coisas de Deus. Mas observando em meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Nós realmente somos personalidades oscilantes, e a Bíblia nos dá exemplos desses tipos, que tiveram comportamentos diferentes em função dos estímulos, das condições, das circunstâncias exteriores. Se abrirmos o segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23 a 24, vamos ver Eliseu, que era calvo. Ele estava passando por uma floresta e um lenhador, chorando, disse que o seu machado havia caído no rio Jordão e o machado era emprestado. Eliseu se compadeceu daquele homem, médium como era, pediu que ele informasse onde havia caído o machado, e o homem informou nas redondezas do rio. Médium potente que era Eliseu, através de um processo telecinético, retirou o machado das águas e devolveu àquele homem, àquele lenhador. Alguns capítulos depois, no mesmo livro dos Reis, vamos ver Eliseu caminhando pela estrada, pela floresta, e algumas crianças gritam, brincam com ele, chamando ele de calvo. Ele tinha pouco cabelo. E através desse mesmo magnetismo, ele invoca que 4 ursas saiam das matas e trucidem aquelas 40 crianças. E conta a narrativa que as crianças foram trucidadas pelas 4 ursas. Esse é um psiquismo oscilante. E o Evangelho nos dá outros tantos exemplos, mostrando que a criatura realmente é esse pouco de céu e de inferno. Oscila qual o verdadeiro tântalo entre 2 mundos, entre 2 cosmos. Conta-nos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, que Jesus, indo pelas cercanias de Cesareia, parou um instante e perguntou aos seus discípulos: Que diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos então disseram: Ora, alguns dizem que o Senhor é o Batista que retornou, o Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Mas Simão Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro então, iluminado, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então saúda-o dizendo: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Isso, capítulo 16, versículo 13 a 17. No mesmo capítulo, portanto, 16, já no versículo 21, 4 versículos seguintes, só 4 versículos depois, Jesus dizendo que deveria sofrer em Jerusalém grandes martírios, grandes provações, deveria ele sucumbir sob o peso da lei de Moisés, sobre o judaísmo, sobre o farisaísmo. E Pedro então, indignado, disse: Mas não, Senhor, então o Senhor não deve ir lá, porque tem de cuidar do Senhor, o Senhor tem de se proteger. E Jesus então disse: Vai de retro, Satanás, afasta de mim, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço, porque não cuida das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Ora, em 4 versículos anteriores disse: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. 4 versículos depois diz: Vai de retro, Satanás, porque não cuida das coisas de Deus, somente das coisas dos homens. São psiquismos, portanto, que oscilaram, e todos nós somos personalidades oscilantes. Acordamos de uma forma, em função das circunstâncias da nossa vida, nos comportamos de uma ou de outra maneira, mas sem conhecer esse mecanismo da personalidade oscilante, não poderíamos entender esses comportamentos diferentes que nós e tantas outras pessoas tiveram ao longo da história. Há verdadeiramente as pessoas que oscilam nas profundezas. Existem almas que nos processos de oscilação conseguem penetrar infernos pessoais indizíveis. E essas mesmas almas, quando decidem oscilar para cima,
dão um chamado salto quântico e conseguem tomar uma realidade que está muito além de nós. Daí Jesus, no Evangelho de João, dizer: seja, portanto, seu comportamento frio ou quente, nunca morno. Porque quando a alma está fria, quando ela realmente se sente uma negação da vida, quando ela está nos abismos mais profundos, é lá dos abismos que ela consegue ver melhor o clarão das estrelas. Mas nós vivemos às vezes na superfície e nós, portanto, nos distraímos com as coisas superficiais. Às vezes somos o tipo morno. Deveríamos nós ou ser frio de uma vez ou quente de uma vez, porque quando nós estamos frios e decidimos dar um salto quântico, nós esquentamos verdadeiramente. E a história nos fala desses tipos. A história nos fala dessas almas que oscilaram para baixo vergonhosamente, mostrando o quanto pode a baixeza, o quanto pode uma alma desmiolada, desgovernada descer a abismos profundos, a infernos indizíveis. Outras almas oscilaram para cima e podem, portanto, nos dar exemplo do quanto pode um ser humano, do qual grande é o coração humano, quão enorme é o destino de todos nós. Quem poderia entender um psiquismo como o de Aníbal, general romano, um psiquismo turbulento, que sitiou toda a cidade de Sagunto e exigiu que todos lá tirassem o que fosse de valor, ouro e prata, e entregasse a ele. O povo indignado decidiu simplesmente nada entregar e fizeram então enorme fogueira no meio da praça, jogaram todos os seus pertences, tudo que era de valor, de ouro e prata, e sabendo que a morte adviria pela espada, os homens tomaram de suas mulheres e de seus filhos e se precipitaram na fogueira. Aníbal, indignado, arromba as portas da cidade, os muros da cidade, e manda passar o fio da espada a quem ainda estivesse respirando no meio de cinzas. Que coisa é essa, o espírito humano? Que coisa é essa chamada gente? Que coisa é essa chamada homem? Se compararmos Aníbal a Albert Schweitzer, médico, organista, filósofo, teólogo, que abandona uma Europa toda perfumada, toda cheia de facilidades, e vai a 68 quilômetros ao sul da linha do Equador, nas proximidades do rio Igoé, na África Equatorial, e fundam um hospital para cuidar dos seus irmãos de cor que padeciam do mal de Hansen. Que coisa é esta? Como poderemos equacionar numa mesma terra? Como poderemos entender, ver dois psiquismos falando de uma mesma realidade, ser humano, render de forma tão diferente na vida? Como poderíamos entender as manifestações da criatura se não fosse a sua realidade possuir ela uma personalidade oscilante? Ao lembrarmos de Florence Nightingale, a enfermeira santa da Guerra da Crimeia, que não foi somente enfermeira, mas foi mãe e irmã dos soldados feridos, porque quando percebiam que estavam quase já desencarnando, afastava-se da sua função de enfermeira e falava palavras doces, cantava cantigas que lembrassem o clamor das mães sofridas no ouvido dos soldados feridos, a fim de que eles morressem em paz. Ao lembrarmos-nos daquela outra enfermeira nazista do campo de concentração nazista de Buchenwald, que observava as mulheres que estavam em trabalho de parto, e quando elas entravam para a sala para ter a criança, ela, de maneira despótica e maldosa, amarrava as pernas das mulheres a fim de que elas morressem de dor ante um parto que não se consumava. Que coisa é essa, gente? Chamada ser humano. Que coisa é essa chamada homem, capaz de brilhar nas luzes da vida, ou se confundir nas trevas da dor, do mistério, da negatividade, da maldade? Somos personalidades oscilantes, sim. E ai de nós,
Ai de nós que às vezes nos comportamos qual aquele inseto que vaga pelas florestas da vida e se sente de alguma maneira convidado por um perfume trescalante e insinuante de uma planta, e o inseto desatento, um inseto que está acostumado a andar nas florestas da vida sem muito perigo, esse inseto se vê como que convidado, assediado por aquele perfume doce, por aquele perfume afável, e tentando achar a fonte do perfume, esse inseto então vai andando pelas alamedas, caminhando pelos vegetal da floresta, até se deparar com uma grande planta. Em lá chegando, observa aquela planta linda e percebe que é dali que sai aquele perfume enebriador. E no afã de se precipitar, aquele inseto querendo realmente se locupletar, se abastecer daquilo que é aquele perfume, se projeta para dentro da planta. Trata-se de uma dioneia, pertencente à família das drosáceas ou as nepentes. São plantas carnívoras, porque quando o inseto pisa na folha, ela se fecha para tragar. Precisa ela de proteína animal para conseguir sobreviver. Às vezes, meus queridos amigos, temos sido esses insetos no campo da vida. Vagamos pelas alamedas do mundo, caminhamos pelas florestas da terra e somos atraídos por experiências infelizes. Experiências essas que causam ressonância no nosso mundo interior, porque em nós há realmente um potencial enorme de negatividade. Em nós há sim uma realidade ainda feia, e em função dessa realidade, nós fazemos contato com as dioneias, com as nepentes, com as plantas carnívoras que há sobre a terra. Enquanto não diluirmos as nesgas de sombras que temos na nossa intimidade, haveremos de quando em vez estabelecer contato com a negatividade espiritual. Estabelecermos ressonância com o plano espiritual inferior, que ouve o clamor, ouve o nosso chamamento, ouve aquilo que realmente está no nosso coração. Nós somos ainda às vezes insetos inexperientes. Somos insetos que ainda não amadureceram o suficiente, em função das nossas opções equivocadas, em função das nossas preferências e das nossas buscas. Certamente atrairemos para nós o que Paulo de Tarso chamou nuvem de testemunhas. São nuvens, são espíritos desencarnados, e essa nuvem poderá ser uma nuvem de luz ou uma nuvem de trevas. Poderão ser amigos, companheiros que desencarnaram antes de nós e têm por nós um afeto enorme, enchilam de quando em vez pensamentos salutares, tentando fazer com que vençamos a nós mesmos. São os nossos preceptores, amigos, queridos, companheiros, parentes, afetos do passado, que retornam através da inspiração, através dos convites, das insinuações, dos pensamentos projetados que nós sequer sabemos, mas eles estão influenciando-nos para que rompamos as amarras existentes em nós mesmos. Às vezes, em função da nossa escolha, da nossa opção infeliz, granjeamos a simpatia de espíritos levados, espíritos maldosos, espíritos que às vezes não têm nenhuma carga positiva conosco, não têm assim como que dizer nenhum objetivo estabelecido conosco, simplesmente estavam passando por algum lugar e se atraíram pelo aquele pensamento nosso negativo que vem a ser a sua forma de viver. Outras vezes se dá obsessão realmente violenta quando nós abrimos guarda e aqueles desafetos do ontem, aqueles que realmente tinham contato conosco no passado, aproveitam esse desguarnecimento magnético e se infiltram, nos instilando pensamentos negativos, coisas ruins, pensamentos malsãos. Em verdade, portanto, somos personalidades oscilantes.
Em nós, como que existem duas realidades, dois mundos, um que tem o anseio de subir, de ascender, de crescer, de se libertar, um outro feio, enodoado, que tenta, quer porque quer estabelecer, concretizar-se enquanto realidade. Meus amigos, o processo da obsessão se dá justamente porque temos afinidade com esses espíritos, não simpatia, afinidade diferente de simpatia. Somos afins com eles porque cogitamos das mesmas coisas. Os nossos interesses são interesses deles. Então há um conúbio, há um casamento, há um entrosamento de intenções e são então nossas companhias. Quantas e quantas vezes nas nossas reuniões de desobsessão, as quais dirigimos a primeira segunda-feira do mês lá na casa de Aureliano, os espíritos que lá se manifestam falam da gratidão, da satisfação que têm os obsediados em tê-los como companhia. Reclamam posição e discutem, arguem-nos, como que é a dizer, mas o que você está se metendo num vínculo estabelecido entre nós dois? Quem é você? Por que você vem meter o bedelho, como se diz na gíria, onde não foi chamado? Muitas e muitas vezes há, portanto, aqui essência, a permissão da criatura, do obsediado, para que o processo se dê. E que coisa curiosa, quando a obsessão se estabelece de uma maneira periférica, como que trata-se de uma perseguição, de alguém que está produzindo no campo do bem, e alguns espíritos malévolos dão cargas no sentido de diminuir, massacrar, prejudicar a pessoa. Quando se trata, por exemplo, de um processo que vem de fora para dentro, descontentamentos fortuitos, brigas dos espíritos conosco sem uma causa justa, esses processos são facilmente resolvidos na desobsessão. Porque essas almas são convocadas para serem conversadas, para conversar conosco, para serem esclarecidas, e elas, portanto, sabem que estão erradas e quase sempre se afastam sem deixar rastro, sem nenhuma dificuldade. Mas as obsessões mais difíceis de se curar são aquelas obsessões em que a criatura também se desagrega, em que a criatura também se fragiliza e começa a se alimentar no que nós poderíamos chamar um feedback, um processo de retroalimentação entre o espírito e o obsediado. Esse processo é realmente muito difícil de se estabelecer, de se desfazer. Em verdade, portanto, todos nós somos obsediados. Essa é a grande realidade. Seremos obsediados de algumas semanas, de alguns meses, de algumas horas, quiçá às vezes milênios, mas todos nós somos obsediados, porque em nós há realmente uma nesga de sombra, e enquanto ela não for desfeita, enquanto essa sombra escura não tiver sido desfeita, nós teremos a abrigar em nós testemunhas, que poderão ser testemunhas do bem ou do mal, testemunhas da vida ou da morte, testemunhas do futuro, testemunhas do passado. Serão testemunhas que poderão realmente nos jogar para cima ou torcer para as nossas quedas sucessivas. Temos, portanto, de oscilar sim, porque quem não oscila não evolve. As almas muito calmas, muito planas, muito certinhas, essas também não dão grandes galeios. Os psiquismos que fizeram grandes revoluções espirituais, eles todos tiveram um antes e um depois. Essas almas, se elas realmente erraram muito no que nós poderíamos chamar o antes, quando decidiram realmente acertar, deram um salto muito à frente daqueles outros que não se mexiam tanto. Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Teresa de Ávila, Santo Agostinho, Francisco de Assis, foram alguns exemplos. São simplesmente alguns exemplos que podem nos falar do que pode um psiquismo oscilar para cima ou para baixo, granjeando a simpatia de espíritos protetores
ou de espíritos dementados. A obsessão, portanto, está conosco. Todos nós, por alguma fração do nosso dia, recebemos o impacto da negatividade. Todavia, se trouxermos na nossa intimidade uma luz, ainda que bruxuleante como a luz de uma vela, essa luz será suficientemente forte para estabelecer um contraste entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. A doutrina espírita, portanto, é qual poderoso farol que ilumina a intimidade da nossa alma, que à semelhança de um quarto, poderá estar arrumada ou desarrumada. Este quarto, um quarto desarrumado, que é a nossa alma, poderá trazer o chinelo sobre a cama, o tapete enrolado sobre a janela, assim algumas peças sobre a penteadeira, tudo em desalinho. A luz do farol é a doutrina espírita que mostra quão desarrumado está o quarto da nossa intimidade. Mas, à semelhança do farol, a doutrina não pode pôr nada no lugar, seremos nós. Ela simplesmente mostra a bagunça, a desordem que se encontra no nosso mundo interior. Mas não pode alterar. Seremos nós mesmos, seremos nós próprios os verdadeiros artífices, os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, que haveremos de colocar tudo no seu devido lugar. Somos, portanto, esse ser. E quantas vezes nós nos fragmentamos em diversas ideias, em diversos psiquismos, em diversas ondas de pensamento. Às vezes, somos capazes de atos de bondade em que nos assustamos com nós mesmos. Noutras vezes, somos capazes de baixezas indizíveis, inenarráveis, capazes de nos envergonharmos nós perante nós mesmos. Preocupado com essa fragmentação, com essa oscilação da personalidade, Paul Brunton se afastou do Ocidente e foi para o Oriente a fim de poder se identificar quanto ser. Ele queria fazer a distinção nítida entre ser e ter, entre o presente e o eterno, entre aquilo que é simplesmente provisório, passageiro, e aquilo, portanto, que é eterno, duradouro. Sabendo que o Ocidente tinha poucas possibilidades para ele entender esses meandros do psiquismo, Paul Brunton foi para o Oriente e, junto ao Maharishi, colocou para o Maharishi a grande dúvida do seu psiquismo. Em algumas horas, dizia ele ao Maharishi, posso eu ver as realidades do mundo como espírito imortal, capaz de cima observar todas as coisas do mundo e vendo-as como processos passageiros, alegrias e dores, circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, são simplesmente oportunidades para o meu engrandecimento espiritual. Noutras vezes, eu me sinto como sendo o próprio problema, eu me confundo como sendo a própria situação e me fragmento todo. Nessa oscilação, nesse processo conturbado de ser, eu não sei quem eu sou. E o Maharishi então lhe ensinou um exercício a fim de que ele pudesse adentrar-se, a fim de que ele pudesse, em exercitando, se assenhorear mais e mais do espírito imortal, da realidade subjetiva. Disse-lhe, quando você estiver em dúvida diante de um problema, quando a situação realmente for angustiante e você não souber como se comportar, você faça a você mesmo a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Perguntou Paul Brunton algumas vezes. E algumas respostas surgiram, e certamente surgirão para todos nós, se fizermos esse exercício. Serão respostas que variarão de acordo com o nível espiritual de cada um, segundo o momento espiritual de cada um. Serão respostas que terão as tonalidades diferentes conforme temos os tons espirituais. Para Paul Brunton, surgiu a primeira possibilidade de resposta. Eu sou o meu corpo? Quem sabe?
Quem sabe essa parafernália de espírito não é bobagem e eu simplesmente sou o meu corpo. Mas depois, raciocinando, percebeu, não posso ser o meu corpo. Porque o meu corpo está construído em milhões e milhões de células que vão e que vêm no curso das horas, numa excreção urinária, nas próprias transformações fisiológicas, nós vamos nos modificando. Nós simplesmente não somos os mesmos de há 5 anos atrás. Todas as nossas células que nos eram próprias há 5 anos atrás morreram. Outras vieram, de modo que nós já não somos aquela pessoa que nós éramos anos atrás. Quem mora aqui, nos Estados Unidos há 5 anos, se retornar para o Brasil, quando chegar lá o parente vai ver uma outra pessoa, não é aquela que saiu. Porque somos diferentes. E nós, tudo se altera fisicamente. Quando eu corto mesmo um dedo numa operação cirúrgica, eu perco milhares, milhões de células. Ora, mas o meu centro de consciência lembra-se de quando eu possuí o dedo. Qual foi a experiência que me fez perder o dedo? E me dou conta de como estou agora. De modo que eu não posso ser o meu corpo. Porque ele pode ser diminuído, ele pode ser mutilado, mas essa coisa, eu, o centro de consciência, esse continua inteiriço, lembrando de todas as experiências, antes e depois, embora no meu corpo falte um pedaço, então eu não sou meu corpo. Eu sou a minha mente? Perguntou Pombranto durante algum tempo, e durante um bom tempo pensou ele ser a mente. Mas depois descobriu, eu não posso ser a minha mente, porque a minha mente nada mais é do que um aglutinado de pensamentos, pensamentos que se alteram de um dia para o outro, de uma semana para outra. Nós mesmos não somos os mesmos que aqui chegamos. A nossa mente já está modificada. Nós não conseguimos repetir 1 segundo depois, porque nesse 1 segundo fatores novos entraram no nosso psiquismo, tornando diferentes daquilo que éramos. Ora, mas a minha mente, é isso que eu sou, o centro de consciência, ele registra o pensamento que eu tinha. O que eu estou pensando agora estará inteiro daqui a alguns instantes. Portanto, por mais que meus pensamentos fluam, por mais que eles se modifiquem, eu sou. Eu não posso ser minha mente, eu sou algo diferente, porque a minha mente é um aglutinado de pensamentos que se transformam, mas eu continuo inteiro. Eu sou as minhas emoções, pensou Pombranto. Quem sabe eu não sou as minhas emoções, mas descobri logo que não podia ser. Porque as minhas emoções o que são? Minhas emoções, elas passam, elas se modificam. Quantas e quantas vezes nós nos vemos interessados por alguém, mesmo apaixonados por alguém, e sem uma causa justificável, sem uma explicação plausível, e nós algo vai se modificando e nós já não conseguimos ver aquela pessoa da mesma forma. Mas me dou conta de que quando eu a amava profundamente, do processo longo que me fez perder aquele afeto, e agora o estado de ser de não gostar mais. Mas eu estou inteiro. Os meus sentimentos fluíram. Os meus pensamentos, os meus sentimentos se alternaram. Mas eu continuo eu mesmo. Eu continuo guardando tudo isso. Ora, se eu não sou o meu corpo, se eu não sou a minha mente, se eu não sou as minhas emoções, afinal de contas, o que sou eu? Meus queridos, essa pergunta, ela deverá ser sempre feita. Porque se quisermos respondê-la de maneira racional, todos nós temos a resposta. Mas nós não podemos mais permanecer simplesmente no conceito. Falar, crer, não basta. Nós agora temos de passar para um outro estágio, sentir. Ao invés de agora simplesmente sabermos a resposta, nós temos de ser a própria resposta. De modo que essa busca, essa descoberta, poderá demorar uma existência inteira, às vezes mais de uma existência, para que a pessoa um dia, num desabrochamento lindo, numa busca profunda,
No momento em que ela estiver dialogando ela com ela mesma, deverá ela descobrir o que Paul Brunton descobriu. Eu sou. Eu sou aquele que assiste impassível às transformações inúmeras do meu corpo, à elaboração constante de nobres pensamentos e o engrandecimento das minhas emoções. Eu sou. Eu sou o Espírito Eterno, Filho de Deus, rumando para a felicidade. Vemos que a resposta, racionalmente falando, não está novidade nenhuma. Mas entre falar e sentir, entre pensar e realmente sentir, há uma distância. Nós sabemos a resposta, agora nós temos simplesmente ser a resposta. É muito comum ainda no campo espírita a pessoa dizer assim: porque o meu espírito esta noite foi visitar Chico Xavier lá em Uberaba. Quando a pessoa me fala assim, eu tenho vontade de perguntar a ela: mas se o seu espírito foi lá visitar Chico Xavier, o que é isso que está falando comigo agora? Quem é você? O que é isto? Porque em verdade a maneira correta seria a pessoa dizer: eu, essência espiritual. Eu, espírito, quando saí do meu corpo, esta noite, fui a Uberaba visitar Chico Xavier. Eu, portanto, o centro de consciência que hoje está no nosso corpo e, portanto, nos fragmenta, nos joga para lá e para cá, fazendo com que vejamos situações, às vezes pequeninas, comezinhas, simples, como monstruosos problemas. Quando realmente trouxermos o centro de consciência do corpo para o espírito, quando realmente nos cientificarmos de que o essencial é o espiritual, embora devamos viver no mundo, retirando desse mundo tudo de aprendizado que ele puder nos render, em verdade, o mais importante na ordem das coisas é o espírito imortal. E nesse dia luminoso, nesse momento em que nós somente não só lermos, não somente escutarmos, não somente falarmos, mas naquele maravilhoso dia em que descobrirmos isso, meus amigos, em que nos darmos conta da realidade espiritual que nós somos, do ser transcendental, interexistencial que nós somos, quando realmente pudermos deslocar o centro de consciência do corpo para o espírito, nós sentiremos uma grande alegria. Descobriremos a nossa paternidade divina. Veremos situações e fatores como processos que passam, porque tudo passa, diria Heráclito de Éfeso, pantarrei, tudo passa. Tudo se transforma no plano das formas. Só o plano espiritual. Só a realidade espiritual, ela é a importante e a essencial na ordem das coisas. No dia que descobrirmos isso, poderá ser passeando pela rua, num parque, cuidando do filho, vendo uma televisão. Mas será aquilo que alguns chamam de insight? Será aquele desabrochamento espiritual que a pessoa sente seu mundo interior sacudido, como que aquele é mostrar que ele é um ser espiritual e nada mais é mais importante. Nesse dia, o ser sentirá uma enorme vontade de comunicar-se com Deus, com o Criador. Abrirá o peito, fitará o infinito e orará. Fará uma prece que será convicção, certeza, total certeza da sua espiritualidade. Essa prece, portanto, evolará de continente em continente pela terra toda, de onda em onda pelos mares fora, de estrela em estrela pelos espaços incomensuráveis, até atingir a acústica divina, e Deus ouvirá. A sua criatura esteja onde estiver, vivendo como esteja vivendo, ela dirá com toda certeza: Senhor, Senhor, eu sei que eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz,
Seja luz negra ou dourada, a luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ser brilho nas alturas ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó porque sou alma, a carne é roupa, indumentar apenas que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério, quantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna Deus o destroço chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe no batismo. Eu nunca serei pó porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando de uma vez dessa carne me encontrar despida. Muita paz. Eduardo Guimarães estará conosco novamente, sábado, com a palestra, o tema O Amor, Alimento das Almas. E não se esqueçam que amanhã é o nosso querido Estevão Camolese, substituindo o Dr. Gamarra, e depois de amanhã também, como já estava no programa, teremos o Benjamin Rodrigues fazendo uma palestra em espanhol no sábado, de 3 às 4. E no sábado e domingo, como foi na abertura, a programação vai ocorrer em cima, no salão maior. Então, por hoje, damos graças a todos. E lembrando que, infelizmente, só podemos ocupar esse salão até às 9. Então, nós temos 15 minutinhos para cumprimentarmos uns aos outros ou comprar livro. E nos veremos amanhã às 7h30. Vamos ser pontuais por causa do horário de sair. Muito obrigada.